questões fundamentais que a campanha da fraternidade deste ano, Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor, nos traz. Primeira questão fundamental: qual é o significado e o sentido do seguimento a Jesus? Segunda questão fundamental: associamos o nome de Jesus mais ao amor ou mais à intolerância? Terceira questão fundamental: a nossa fé em Jesus Cristo tem contribuído para posturas de acolhida e de compromisso com as pessoas vulneráveis e vulnerabilizadas, pobres e excluídas? Foi feita uma ampla consulta do CONIC a respeito do tema dessa campanha da fraternidade deste ano. E muitas pessoas e organismos pediram diálogo. Pediram diálogo. Porque viram que na nossa sociedade o diálogo é urgente. Na nossa religião cristã o diálogo é urgente. Nas nossas comunidades católicas o diálogo é urgente. Na nossa família o diálogo é urgente. O diálogo é uma urgência. Então, o que significa seguir Jesus hoje num mundo polarizado, dividido, num mundo de muros? Qual o significado e o sentido do seguimento a Jesus? Porque enquanto as nossas lideranças populistas balançam a Bíblia, né, se mostram sempre com símbolos religiosos. Agora há pouco, o nosso presidente, nestes dias, se gloriou de ser presidente num país de maioria cristã, mas ao mesmo tempo de tanto preconceito, tanta violência, tanta intolerância, e a gente se pergunta, nós que somos esta maioria cristã da nação, qual é o significado e o sentido do seguimento de Jesus hoje? Nós associamos o nome de Jesus mais ao amor ou à intolerância? E fiquem estas perguntas chaves para a gente ir se questionando. E aí, queridos e queridas, a gente é chamado a voltar a esse segmento de Jesus, nos perceber no segmento de Jesus e redescobrir o Cristo no caminho, na estrada. E aí tem um ícone que acompanha essa campanha da fraternidade, que é o ícone de Emaús. Essa imagem é de um mosaico do Centro Alete, que é o centro coordenado pelo padre Marco Ivan Rupnik, que fez os nossos mosaicos da nossa Catedral Diocesana, que tem convênio com o nosso ateliê de mosaico e arte sacra, o Amacon, em Castanhal, que relata os discípulos de Emaús. E também na nossa catedral, mas eu quis mostrar esse ícone aí lá da Europa, me parece, porque aí estão os dois discípulos e aí é perguntar: e onde está Jesus? E onde está Jesus? Neste ícone, mas também hoje, na nossa sociedade. Onde está Jesus? Onde está Jesus? E a gente entra nessa mística para iniciar a nossa aprofundar esse nosso caminho de análise da conjuntura que a CF nos provoca, lembrando desse caminho que fizeram os discípulos em Emaús, até Emaús. Né? A narrativa é assim. Naquele primeiro dia da semana, 2 dos discípulos saíam de Jerusalém em direção a um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Eles iam pelo caminho conversando sobre as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam, andavam pelo caminho, o próprio deles e começou a caminhar eles. Caminhou um pouco e depois de certo tempo caminhando, ele perguntou: o que vocês estão conversando? Eles pararam com o rosto triste, com o rosto abatido.
E um deles, chamado Cleofas, olhou para aquele desconhecido e disse: És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias? Eles não reconheceram Jesus, seus olhos estavam como vendados. Jesus perguntou para eles: o que foi que aconteceu? E aí eles responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? As nossas autoridades e os sumos sacerdotes o entregaram para ser morto e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Contudo, já fazem 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que umas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram até o túmulo de madrugada e não encontraram. Aí voltaram para nós dizendo que tinham visto anjos. E os anjos tinham afirmado que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram até o túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Jesus olhou os dois e disse: como vocês são sem inteligência. Lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? Começando por Moisés, passando pelos profetas, Jesus foi ensinando para eles todas as passagens das Escrituras que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde eles iam, Jesus fez de conta que ia adiante. E aí eles insistiram com Jesus: fica conosco, porque já é tarde, está anoitecendo. A noite já está aí. Jesus entrou para ficar com eles. Sentaram à mesa, Jesus pegou o pão, deu a bênção, partiu e deu para eles. Nesse momento, os seus olhos, que antes estavam como vendados, se abriram. E eles reconheceram Jesus. Mas Jesus desapareceu da vista deles. Então um olhou para o outro e disse: não estava em coração. Ele explicava as Escrituras e nos falava pelo caminho. Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram às pressas para Jerusalém. Quando chegaram lá, encontraram reunidos os 11 e também os outros discípulos, que confirmaram para eles: na verdade, o Senhor ressuscitou, ele apareceu para Simão. E aí os dois contaram para todos que tinham visto Jesus, o que tinha caminho e como tinham reconhecido ao partir do pão. Lucas 24, de 13 e 5 é a narrativa que nós acabamos de ler, ou de narrar. É um pouco mais livre. Esta imagem, então, nos convida a nos questionar: onde está Jesus? A campanha da fraternidade, que se divide em ver, julgar e agir, ver, iluminar e agir, ela trabalha esse ano, na verdade, em 3 paradas. Primeira parada, segunda parada, que vai ser amanhã de manhã com Frei Pestana, terceira parada, amanhã à tarde. A primeira parada é aquele primeiro momento do caminho dos discípulos de Emaús, aquele primeiro momento na estrada, onde os discípulos caminham e vão conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido pelo caminho. Onde eles vão trocando as impressões sobre os acontecimentos mais recentes. E enquanto eles conversam, eles vão conversando pelo caminho. Nós agora também vamos conversar sobre esses acontecimentos mais recentes, assim como aqueles discípulos, e queremos, como eles, mesmo sem saber, queremos ver Jesus. Queremos encontrar Jesus, queremos ter claro para nós essa resposta: onde o Senhor está?
Queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Queremos ver Jesus, queremos ver Jesus, queremos ver Jesus. Caminho, verdade e vida, queremos ver Jesus, queremos ver Jesus. E ao entrar agora nessa parte da nossa caminhada de hoje, ao trocar as nossas impressões sobre o que está acontecendo, sobre os acontecimentos mais recentes, a gente possa, a cada situação que nós vamos relembrar aqui, nos perguntar: onde está Jesus? Com quem está Jesus? Onde está Jesus? Olha aí que bonito, mais um ícone do Centro-Alete, dos discípulos de Emaús, que caminham com o rosto abatido pelos acontecimentos recentes e que vão conversando, trocando impressões. Eles olham aí o que está acontecendo mais recentemente hoje na nossa sociedade. Estes discípulos agora somos nós. Conversam sobre todo o que tinha acontecido. Queridos e queridas, o que tem acontecido? Nós sabemos o que está acontecendo? Nós queremos realmente saber? Nós nos importamos com o que está acontecendo? Se nos importamos, por que nos importamos? Porque o nosso está em jogo? Porque nos fere? Ou porque a gente entende que fazemos parte de um todo? A pandemia, que é evidentemente aquilo que mais se acena diante de nós, ela trouxe novidades? De novo, a pandemia talvez não tenha trago nem o coronavírus, que já era um velho conhecido nosso, né? Eu pego a carta pastoral de Dom Carlos, novamente, desse ano, no número 2, lá no finalzinho do segundo parágrafo, Dom Carlos vai dizer que a pandemia não trouxe muitas novidades, mas fez emergir o que antes nós não vimos ou não queríamos ver. A pandemia não trouxe muitas novidades, mas fez emergir o que antes nós não víamos ou não queríamos ver. Todas as chagas humanas, sociais, ambientais e eclesiais estão agora expostas à luz. Pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, diz o Evangelho. Nada há de oculto que não venha a ser revelado. Ou seja, aos que relutavam, aos que insistiam em não ver a realidade, a verdade agora se revelou de uma forma invasiva. A verdade está revelada de uma forma agressiva. De uma forma agressiva. E eu quero lembrar aquele dia 27 de março de 2020, com aquela imagem que não sai das nossas mentes. Eu, pelo menos, fiz questão de colocá-la na proteção de tela aqui do computador, capa de Facebook, para me lembrar sempre da Praça São Pedro mais cheia do que nunca antes esteve. Do isolamento do Papa que se encontrou com o isolamento do mundo inteiro naquele 27 de março. E o Papa Francisco dizendo para nós que nós avançamos destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis no mundo doente. No mundo doente. Não há como permanecer saudável no mundo doente. A pandemia não foi vontade de Deus. A pandemia não foi um castigo, como ouvi até em homilias na nossa diocese. Coisa mais triste, né? Deus enviou como castigo
porque Nossa Senhora já tinha dito, não sei quando que ela disse, que vinha este castigo e ela está segurando Jesus. E se ela segurar Jesus, coitado de nós. Jesus vai mostrar para nós a sua ira. Este Cristo é diferente do Evangelho. Este Jesus é diferente do Evangelho. A pandemia não é vontade de Deus, mas é consequência da nossa forma doente de viver, de explorar, de nos relacionar neste mundo, neste planeta, nessa casa comum. Vivemos num mundo doente, né? Já cantava Legiões, mas qual é a doença do mundo? Qual é essa doença da qual fala o Papa? Que mal é esse? Eu volto aqui a falar com Dom Carlos aqui na Carta Pastoral, onde ele fala no número 4 que a falta de consciência do eu em relação com o outro, como responsável pelo meu irmão, levou ao agravo da pandemia. E leva tantos dos nossos planos pastorais, dos nossos projetos ao fracasso. Quando vivemos enclausurados na mentalidade de que os meus interesses têm prioridade sobre o bem de todos, perdemos a capacidade de olhar ao nosso redor, perdemos a capacidade de trabalhar em conjunto, é sinal de que uma grave doença nos contagiou, nos lembra o bispo, no início da carta pastoral. Que grave doença é essa? O mal da indiferença. Mas se entender bem esta grave doença que assola a humanidade, e não é de hoje, eu recordo a vocês uma chave de leitura para a gente olhar a realidade. Esta frase, aqui escrita em inglês, repetida tantas vezes no ano passado, sintetiza o grave mal, a grave doença que nós estamos vivenciando como humanidade. Não consigo respirar. Não consigo respirar. Não consigo respirar. Já ouviram? Já ouviram? Quem nunca ouviu deveria ouvir. A campanha para que a Não gente não use consigo máscara. respirar. Luciano comentou agora aí um nome que ficou, infelizmente, de uma forma drástica, triste. O nome de George Floyd. 25 de maio de 2020, George Floyd, homem negro de 40 anos, foi brutalmente assassinado nos Estados Unidos pela violência policial. Um policial branco que viu ele como um suspeito e, para dominá-lo, se pôs em cima dele, posição estratégica, com o joelho no seu pescoço, pressionando ele contra o chão, com força, colocando seu peso. E George Floyd, por várias e várias vezes, repetiu esta frase, foi estampada nos vários protestos contra o racismo lá nos Estados Unidos, que ganharam também repercussões mundiais, inclusive aqui no Brasil. Não consigo respirar, gritava George Floyd. Mas é interessante ver como, de George Floyd até hoje, há um caminhar, há uma linha, há uma unidade na conjuntura que nos volta sempre a essa mesma frase, a esse mesmo grito. Não consigo respirar. 6 meses depois da situação do George Floyd, se a gente bem lembra, Dia da Consciência Negra, em novembro, 19 de novembro de 2020, João Alberto foi espancado e brutalmente assassinado, asfixiado, pelos funcionários terceirizados, mais funcionários, do supermercado Carrefour lá em Porto Alegre. Ele morreu. A sua esposa assistiu. Quem filmava assistiu. Os funcionários assistiram.
Todos nós assistimos. A sociedade do espetáculo assistiu indignada, mas assistiu. E novamente voltaria para nós esta frase: não consigo respirar. Não consigo respirar. De George Floyd a João Alberto, 6 meses, 2020. Ah, mas tinha cara de bandido. É gente. É gente. Não consigo respirar. E isso não é uma realidade apenas que toca pessoas isoladas. Se a gente se entende na lógica da fraternidade universal, lá o Laudato Si, entende como irmãos e irmãs de todo criado, a gente vê também um exemplo forte do Pantanal, neste ano de 2020, né, em que a natureza chora, a natureza geme dores de parto. 2020 foi o ano com maior quantidade de queimadas do bioma Pantanal. Há pouco tempo tínhamos uma campanha da Fraternidade de Biomas. Além disso, houve um desmonte por parte do governo das políticas de fiscalização, das políticas de combate a incêndios. Houve um desmonte, mais uma vez, e agora é a nossa casa comum, é o bioma Pantanal, mas também a nossa Amazônia, que gritam: não consigo respirar. Não consigo respirar. E para quem pensa que é coisa do passado, é coisa de 2020, a gente chega até o dia dramático de ontem. Um dia que realmente eu, confesso a vocês, não gostaria de ter vivido. E assistir o jornal foi mais angustiante do que todos os dias desta pandemia em que fiz questão de assistir para não ficar indiferente. Fiz do jornal um elemento chave da minha prece diária. Quando em Manaus faltou o oxigênio. Alas inteiras de hospitais. As pessoas morreram. Os profissionais de saúde desesperados. As pessoas buscando cilindros de oxigênio em todos os lugares. A gente viu. Faltou o oxigênio. Ah, foi um acidente. Não foi, né? A empresa que não daria conta. A empresa avisou o Estado. A empresa avisou o Ministério da Saúde. Notificou, né? Foi uma tragédia anunciada. Faltou o oxigênio e faltou também a humanidade. Faltou também a humanidade. Não consigo respirar. E tantos na UTI, de tantos hospitais, em tantos leitos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, não consigo respirar. Não consigo respirar. E enquanto isso acontece, amigos, pessoas que perderam outras pessoas, pessoas que, não sei, parece que vivem num mundo completamente isolado, brindam, brincam e gritam, sem se importar com a vida dos outros. Ou fazem videozinho, não consigo respirar, tirando a máscara, né, de Humberto? Eu assisti no jornal há 3 domingos atrás, domingo 3 de janeiro, uma reportagem sobre as festas de fim de ano e uma filmagem lá de Natal, me parece. A moça gritava: é só me entubar, numa festa cheia de gente, muita bebida, muita alegria, e ela gritava: é só me entubar. É aquilo que o bispo fala da falta de consciência de que a minha vida está intimamente relacionada com a vida do outro. De que eu não me cuido apenas por causa da minha própria saúde, mas as nossas vidas estão interligadas. E isto a pandemia nos mostrou claramente. Nos mostrou claramente. Por isso o Papa Francisco fala que tomar vacina é decisão ética. É decisão ética. Não é simplesmente para salvar a própria vida, mas para salvar a vida dos outros.
Ninguém se salva sozinho. Sozinho não dá. Depois é interessante ver como surgiram as outras as manifestações também de solidariedade, né? Outros estados, até a Venezuela, país vizinho, pessoas de forma pessoal mesmo doaram cilindros. A Arquidiocese de Manaus, Dom Leonardo Steiner, né? Todo o empenho da própria CNBB, já hoje com vários movimentos de arrecadação de fundos para conseguir estes oxigênios. Está faltando ainda, sabe? Olha, hoje nós fomos surpreendidos com a notícia do Estado pedindo a transferência de 60 crianças da UTI, né? Não vai ter oxigênio, transferir, tirar estas crianças de perto dos pais, porque não tem oxigênio. Na Amazônia, é, é algo que provoca reflexão. É algo que provoca reflexão, né? O Pará parece que já 10 ou 20 leitos já se prontificou a aceitar estas crianças. Né? E enquanto isso, hoje já foi preso um homem, né, que estava estocando cilindro para vender mais tarde com preço mais caro lá em Manaus. Um empresário. Imaginem só. Imaginem só. Né? O cúmulo. O cúmulo. Não consigo respirar. Volta mais uma vez. E essa falta de ar, essa falta de vida, ela toca também em outros acontecimentos que marcaram aí esse nosso último ano, sabe? Como, por exemplo, nós temos ícones destas violências que se tornaram institucionais. A morte do menino João Pedro, né? 14 anos tinha o João Pedro, lembram do João Pedro? João Pedro, 19 de maio de 2020, morto por uma bala perdida. A bala perdida que ela tem, as balas perdidas têm preferências, né? As balas perdidas parecem drones teleguiados. Elas gostam de preto e pobre. Ele foi assassinado por uma bala perdida dentro de casa, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Menino João Pedro, 14 anos. Outra situação que comoveu o Brasil, mas logo já foi esquecida, foi a situação do Miguel Otávio. Miguel Otávio, no dia 2020, lembram? No meio de uma pandemia, as empregadas domésticas dos grandes endinheirados, né? Não foram liberadas do serviço, não. Né? Como pode a família ficar sem a empregada? Então, a empregada tinha que sair de casa na pandemia, com as escolas fechadas, levar seus filhos. E lá no Recife, o menino Miguel Otávio caiu do 9º andar de um prédio de luxo, enquanto a mãe, a empregada da casa, cuidava dos cachorros da patroa. Passeava com os cachorros. Se isso não nos provoca como pessoas de fé, então há algo muito errado com a nossa fé. Porque, como aconteceu com o menino Miguel, mas a situação era se repetir em vários outros lares, de mães tendo que pegar transporte público, tendo que carregar seus filhos, porque não se dispensavam empregadas domésticas em plena pandemia, em pleno isolamento. Em pleno isolamento. Poderíamos falar ainda do feminicídio. Feminicídio, Ana poderia falar muito melhor que eu, temos tanto tempo. Como cresceu, né? Nos períodos de isolamento, cresceu mais de 5% dentro de casa a violência doméstica com as mulheres. Diminuiu um pouquinho na rua e cresceu dentro de casa. Não é que a gente ficou menos violento, é porque a gente está dentro de casa. E aí agrediu a esposa, matou. Né? Coisa forte. E enquanto tudo isso acontece, a gente é chamado a reconhecer que João Pedro também hoje grita, né? João Pedro não respira mais. Miguel Otávio não respira mais. As mulheres assassinadas não respiram mais.
não consigo respirar. É o ar do meu irmão que está faltando. E enquanto isso, e daí? E daí? Essa charge feita pelo jornal Dom Total, que tem inspiração católica, rodou o Brasil, né, e até o mundo. É uma charge forte, mas que vai nos provocar agora a refletir. Existe um pesquisador camaronês, o Achille Mbembe, e ele taxou, conceituou para nós esse termo, necropolítica. Enquanto isso, nós vivemos uma política de morte. Nós temos uma política de morte. Cultuamos uma política de morte, né? O nosso presidente, o Bolsonaro, o seu governo, mas também tantos outros políticos locais, governadores, abraçaram um negacionismo tamanho nesta pandemia que é desumano. O negacionismo tenebroso, um negacionismo estúpido. Primeiramente, a gripezinha, né? E daí, não sou coveiro, da gripezinha a vacina contaminada, né? Vai virar jacaré se tomar vacina. Então, ainda anteontem vi um pedaço de uma live do presidente novamente questionando a cientificidade das vacinas, que já estão por aí vacinando no mundo inteiro. Que já estão por aí. E além disso, a gente viu essa semana também uma ONG internacional que afirmou no seu relatório anual o presidente Bolsonaro como um sabotador do combate à pandemia. Isso é forte. Isso é forte. Nós temos denúncia do nosso presidente no Tribunal de Haia, nos Tribunais de Direitos Humanos Internacionais. O Ministério da Saúde foi travando muita coisa. Ainda hoje, eu com o Dom Carlos reunido de manhã, a gente olhava lá algumas coisas comunicado que vai ser escrito, e lá no Ministério da Saúde ainda estava passando cloroquina. No site do Ministério da Saúde ainda estava ainda para tratamentos prévios. Em Manaus estão dando remédio para piolho para o povo, para curar a pandemia, a Covid. Remédio para piolho. E assim por diante. Sem falar também, a gente poderia ficar aqui o dia todo, né, falando dessa necropolítica. Retirada de impostos da importação das armas, né? A negação a comprar seringas de fora que está caro. Imaginemos só. Necropolítica é um culto à morte. E eu gostaria de ir aqui no documento e ver onde o documento fala aqui em necropolítica, na página, no número coisa, no texto base, necropolítica, está aqui, número 58. Trata-se de uma política em que o Estado se julga soberano para escolher quem morre e quem vive. Na lógica da necropolítica, a humanidade do outro, ela é negada. São estimuladas políticas de inimizade. A violência praticada pelo Estado, ela é legitimada, justificada. A gente acha bonitinho. A gente encontra justificativas, 1001. A necropolítica se volta contra as maiorias, que falsamente são consideradas minorias. A juventude negra, diz o documento, as mulheres, os povos tradicionais, os imigrantes. Nós vimos quanto nós somos xenofóbicos, brasileiros. Os grupos LGBTQI+, todos e todas que por causa do preconceito e intolerância são classificados como não cidadãos. Portanto, inimigos do sistema, inimigos da sociedade. A necropolítica ataca. Uma política
trabalhada a partir da morte, né? A partir da morte. Fora as fake news, né? Eu fico pensando quantas pessoas, quantas cabeças não estariam mais convencidas da necessidade de se cuidar, do distanciamento, da máscara, do álcool, da necessidade da vacina, se o chefe da nação, se pelo menos não concordasse, ficasse quieto, se pelo menos guardasse as suas próprias mesmo e não tornasse isso dogma pessoal e compartilhado. Quantas vidas poderiam ter sido salvas? Porque as pessoas entram em parafuso. Se os infectologistas dizem uma coisa, o Ministério da Saúde diz outra, o presidente fala outra. Imaginem só. As pessoas entram em parafuso. Quanto não poderia ter sido diferente, né? Tanta informação que chega, tanto WhatsApp, a gente vai acreditar em tudo. Em tudo. Acredita em tudo. Queridos e queridas, nós estamos imersos nessa realidade. Não consigo respirar, não é só um grito deles. Não consigo respirar, é um grito nosso. Porque nós somos seres humanos com estes nossos irmãos. Se não partilhamos da mesma casa, partilhamos da mesma fé. Se não partilhamos da mesma fé, partilhamos da mesma dignidade humana, que é inviolável, segundo a nossa crença, em todas as pessoas. Não consigo respirar. Se nós, como agentes de pastoral, pessoas de fé, não levamos em conta esse grito da sociedade doente, nós não realizamos bem a nossa missão. Não consigo respirar. Perdemos o que é necessário para viver, perdemos a vida. Dai-nos, Senhor. Dai-nos, Senhor, o respiro. Dai-nos, Senhor, o ar. Dai-nos, Senhor, o sopro. Dai-nos, Senhor, a divina ruá. Dai-nos, Senhor, dai-nos, Senhor, o Espírito, o Teu Santo. Dai-nos, Senhor, a vida, porque já não aguentamos. Porque já não conseguimos respirar. Além destes males, encontramos também tantos e tantos sinais de esperança. Partilhando com um amigo da família, uma história muito interessante e triste e dolorosa. No auge da pandemia, em abril, em Belém, a mãe deste senhor, ela adoeceu. Mesmo isolada em casa, foi receber a água, olha, do cara da água. Aí pegou na mão dele, deu a bênção para ele, que é uma senhorinha simpática, ela era. E aí adoeceu. Bastou aquele contato, o cara estava com Covid e não sabia. E ela adoeceu, ficou muito ruim, já tinha uma saúde debilitada. E o filho dela, no momento de crise, 3 dias depois de inaugurar aquele hospital Abelardo Santos, né? Não lembro o nome, acho que é. Em Belém. E levou, saiu, botou ela no carro e ela em crise, e ele foi levando. E era muita gente querendo chegar ao hospital, tinha um engarrafamento a 3 quarteirões do hospital. E ele vendo a mãe convulsionar, ele carregou a mãe dele, deixou o carro no meio da estrada, foi levando a mãe dele, correndo 3 quarteirões, com a mãe convulsionando. Ele chegou na entrada do hospital, a mãe dele morreu nos braços dele. E foi levando dele para dentro, para ver se alguém conseguia reanimar. Ele chorava muito.
quando entrou na recepção do hospital, ele viu uma cena que ele não esquece, que ele disse. Uma cena horrível. Várias pessoas sentadas, encostadas, reclinadas, sem conseguir respirar. Do nada um caía, menos um. Lá vai outro. Levaram a mãe dele lá para dentro, não tinha mais condições. Não tinha mais o que fazer. Tinha chegado ao fim. Ele em choque, chorava muito. Ele disse que os profissionais de saúde parecia que não dormiam há dias. Os olhos fundos daqueles médicos, a tristeza estampada no rosto. E ele encontrou uma técnica do hospital, que estava com uma cara horrível, uma olheira roxa, abatida. E ele pediu para ela, pelo amor de Deus, que não deixassem a mãe dele ser trocada. E essa senhora, mesmo com dias de plantão, ela segurou a mão dele. Ela disse, se acalme. Eu não vou deixar sua mãe se perder. Fique aqui, me espere, e eu vou atrás da sua mãe. Ela pegou a etiquetinha, identificou que os corpos estavam sendo amontoados numa sala. Era muita gente que morria, não dava tempo. Era amontoado. E ele ficava chorando, desesperado, passou quase o dia todo lá esperando. Até que a mulher conseguiu um médico para liberar o corpo da mãe, trouxe, ela disse, essa aqui é sua mãe? Era a mãe dele. No meio do caos, uma pessoa humana, esta profissional de saúde, uma técnica, cansada. Como ela, tantos. Como ela, tantos. Porque às vezes, diante desses males, destas constatações, a gente perde a esperança. Mas existe tanta semente de bem, tanta semente de paz. Foram tantos os voluntários, tanta gente que se doou. Olha aqui na Diocese, que beleza foi a campanha da solidariedade, né? Que beleza. Nas paróquias, as pessoas que abriam a casa para doar um pouco do que tinham. E profissionais de saúde, sacerdotes. O padre Raimundo está aqui, não é porque ele está aqui não, mas me marcou muito o mundo abençoando mãe e filho, não foi, padre Raimundo? Mãe e filho naqueles dois carros de funerária. E o padre Raimundo, emocionado, abençoava ali seus paroquianos. Mas estava ali. Quantas pessoas se doaram? Esses sinais de esperança, sinais da presença do reino, que é uma sementinha de mostarda que vai crescendo. E tem muitos que trabalham no silêncio. Sementes de esperança, anticorpos da solidariedade, como nos diz o bispo. Né? A sociedade brasileira, caminho final, vive momentos difíceis por causa dos muitos muros construídos. Muitos muros. O muro do racismo, o muro das desigualdades econômicas, o muro da dificuldade de conviver com opiniões diferentes, o muro dos desrespeitos, o muro do ataque às instituições. Vive momentos difíceis por causa dos muitos muros. Basta de muros. Basta da lógica de muros. Jesus, o Evangelho, a nossa fé, não é a fé dos muros. Não é o Evangelho dos muros. Não é o Messias dos muros. Jesus não construiu muros. Jesus derrubou. Jesus construiu pontes. Jesus foi pontífice. A fé em Jesus, diz o texto base, não ergue muros, mas derruba-os. Não é uma fé de ódio, mas de amorosidade. Por isso nós precisamos, olha, país de maioria cristã, expurgar a insensatez dos nossos corações e rever a forma como vivemos a nossa fé. Precisamos de profecias que anunciem a esperança, que afirmem o fundamento da fé
que gerem vida e não violência. Nós, pelo batismo, pela fé, somos essa gente nova. Essa gente que vive diferente, que vive de forma eucarística. Cantava Zé Vicente, né? Somos gente nova vivendo a união. Somos povo semente de uma nova nação. Somos gente nova vivendo o amor. Somos comunidade, povo do Senhor. Esse nosso testemunho precisa ecoar na nossa sociedade. Construtores de pontes e não de muros. Pontes e não muros. Mas que caminhos seriam esses de pontes? Que caminhos são esses que o Evangelho nos pede? O que precisamos fazer? Onde podemos firmar os pés para derrubar esses muros? Como construir com base no amor um só povo em sua diversidade? Queridos e queridas, é preciso fazer como os discípulos de Emaús. É preciso se aproximar do Senhor. Ou melhor, deixar que Ele se aproxime. É preciso voltar a Jesus. Se nós nos perguntamos em cada um desses slides, nessa situação, onde é que está Jesus? Acredito que a gente termina essa formação de hoje tendo consciência de que ele não estava no Palácio do Planalto, não. De que ele não estava nas sacristias. Mas Jesus também hoje grita: não consigo respirar. Não consigo respirar. E gritando, entregou o seu espírito, diz o Evangelho. E que a gente acolha esse espírito de Cristo. Espírito vivo. Espírito de vida. O Espírito Santo. Deu pau no Excel aqui, no Tilt. Eu não consigo mostrar a vocês a oração. Mas a gente vai encerrar com uma oração muito bonita do cardeal português e poeta José Antino Mendonça. É o bibliotecário do Vaticano. Luciano gosta muito do Tolentino Mendonça, né? E a gente vai encerrar com uma prece dele. Aí mesmo, em silêncio, com os áudios desligados, que vocês repitam cada uma das frases dessa nossa prece, pedindo mais uma vez o Espírito de vida do ar, Espírito de verdade que é pleno, sobre tantos os nossos irmãos e irmãs, de modo especial o Padre Daniel Pacífico, que está na UTI do Hospital Magalhães, aqui em Castanhal. E também tantos e tantas desconhecidos, sem nome ou sem quem reze por eles, sobre o nosso mundo, sobre as nossas famílias, sobre cada um de nós e as nossas formações. Pedindo que o Senhor nos livre do mal deste vírus e dos vírus que a pandemia também nos desvelou. Trazendo tudo isso à mente, ao coração, tudo que estudamos e compreendemos, vamos rezar assim. Repitam, por favor, no silêncio das vossas casas. Livra-nos, Senhor, deste vírus, mas também de todos os outros que se escondem dentro dele. Livra-nos do vírus do pânico disseminado, que em vez de construir sabedoria, nos atira desamparados para o labirinto da angústia. Livra-nos do vírus do desânimo, que nos retira a fortaleza de alma, com que melhor se enfrentam as horas difíceis. Livra-nos do vírus do pessimismo, pois não nos deixa ver que, se não pudermos abrir a porta, temos ainda possibilidade de abrir janelas. Livra-nos do vírus do isolamento interior, que desagrega, pois o mundo continua a ser uma comunidade viva. Livra-nos do vírus do individualismo, que faz crescer as muralhas, mas explode em nosso redor todas as pontes. Livra-nos do vírus da comunicação vazia,
em doses massivas, pois essa se sobrepõe à verdade das palavras que nos chegam no silêncio. Livra-nos do vírus da impotência, pois uma das coisas mais urgentes a aprender é o poder da nossa vulnerabilidade. Livra-nos, Senhor, do vírus das noites sem fim, pois não deixas de recordar que tu mesmo como sentinelas da aurora. Amém. Padre Raimundo, poderia nos dar a bênção, por favor? E assim nós encerramos. Queridos e queridas, foi um prazer. Paz e bem e esperança sempre. Até amanhã. Padre Raimundo, obrigado. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Amanhã a gente volta. Bom descanso. Em nome